Boa noite a todos. Para que possamos iniciar a palestra de hoje, por favor, me acompanhe nesta prece. Amado Pai, que neste momento possamos estar envolvidos com o Senhor, envolvidos com a espiritualidade, deixando de lado as turbulências da nossa vida, os nossos problemas cotidianos, mas que possamos, Pai, nos elevar e chegarmos a um ponto que possamos receber a Tua essência, sentir o Teu amor por nós, nos lembrarmos de Jesus e estarmos todos envolvidos num único propósito, que é chegarmos a Ti. Que eu possa receber as inspirações do meu amigo Erasmo Gurgel e, como médium, possa atuar no trabalho em questão. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema a existência de Deus. Nós podemos utilizar para o nosso estudo o livro Obras Póstumas. E Kardec, então, nos informa que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Ele nos informa os atributos de Deus, dizendo que Deus é eterno. Se ele tivesse tido um começo, alguém teria existido antes dele. Ele teria saído do nada ou outro ser o teria criado. Ele também é imutável, ou seja, ele não está sujeito às mudanças. As leis divinas perfeitas mostram a estabilidade de todas as coisas. Também é imaterial. Ele não está sujeito às flutuações e transformações da matéria. Ele é único. E Kardec afirma que se tivessem outros deuses, também haveriam muitas vontades. E nós não compreenderíamos que existe a ordem no universo. Portanto, Deus é único. Deus também é onipotente, é todo-poderoso, Ele fez todas as coisas e é soberanamente justo e bom, e é a partir da sabedoria que existe nas leis divinas que nós não podemos duvidar de sua justiça e de sua bondade. Kardec explica que o poder de Deus se revela em todas as suas obras. Não existe efeito sem causa. A imensidade de efeitos que podemos observar em todo o universo nos mostra que existe uma causa, e esta causa é superior à humanidade. É uma inteligência superior à natureza humana, até porque toda a humanidade também é criação de Deus, é efeito do Criador. Então ele diz que esta causa pode ter diversos nomes: Deus, Alá, Jeová, Brahma ou Grande Espírito, entre muitos outros. E afirma que dos insetos a toda a grandeza do universo, estes efeitos mostram que existe uma ordem, não são realizados ao acaso. Então, se nós estudamos com o Livro dos Espíritos, das questões que vão de 1 a 9 e de 14 a 16, ele colhe informações dos Espíritos, ele, Kardec, e diz que Deus é infinito em suas perfeições. E tudo que não é obra dos homens é obra de Deus. Quando a gente dá aula para as crianças, para ficar mais fácil essa compreensão, aí nós usamos vários exemplos, dizemos: quem fez o carro? É obra do homem. Mas e a árvore? É obra de Deus. E nós saímos então desvendando todo o universo e todas as criações do homem e de Deus, para que a criança então consiga raciocinar em cima disso que nós estamos conversando. Desta maneira também fica mais fácil para nós. Kardec diz que para acreditar em Deus, basta lançar os olhos sobre as obras de toda a criação. Portanto, tudo
tem uma causa, todo efeito tem uma causa, e o que não foi criado pelo homem foi criado por Deus. Erasmo sempre gosta de utilizar o exemplo das células orgânicas, e para mim está ótimo, já que eu sou da área da saúde. Então ele fala que pensemos no sistema cardíaco, todas as células que se reúnem para formar a bomba cardíaca perfeita, que envia sangue e nutrição para todo o corpo. Isso que é a obra de Deus e minuciosamente arquitetada para que tenhamos uma saúde perfeita em condições adequadas para transitar neste mundo material. Então, se nós pensamos que se o sentimento da existência de Deus surgisse a partir de um ensinamento ou então de educação, só existiria naquela pessoa que recebeu este ensinamento, como é o caso dos conhecimentos científicos. Mas o sentimento da existência de Deus é universal. Ainda nós podemos falar que a harmonia, ela regula todo o universo. Portanto, a harmonia que existe em todas as coisas nos mostra um poder inteligente. Erasmo diz, pensem nas temperaturas que nós estamos vivendo agora, na primavera. Num dia normal, nós temos a temperatura chegando aí na faixa de uns 32 graus. E quando nós estamos com tanto calor, já sofrendo, as minhas pacientes que são senhorinhas começam a passar mal de tanto calor. Alguma coisa faz a temperatura se modificar. Às vezes nem chove, mas a temperatura começa a cair. Ou seja, existe uma harmonia no universo, uma coisa misteriosa que regula todas as coisas e é tudo muito apropriado para nos fazer bem, para nos facilitar a existência neste mundo. Mas o orgulho leva à incredulidade. Os homens orgulhosos, eles não vão admitir que existe nada acima deles. Portanto, a maior parte deles não vai admitir que isso tudo é obra do Criador. Mas, sim, Kardec afirma que nenhum homem pode criar o que a natureza produz. A causa primária é uma inteligência superior à humanidade. Mas, chegando então no final destas questões que citei, que estão compostas então no Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem para Kardec, Deus existe. E como que dizem, basta que saibamos disso, porque nós temos diversos questionamentos e Kardec fazia estes diversos questionamentos, mas chega num ponto que eles dizem, mais do que isso, vocês estarão entrando num labirinto e ficará difícil compreender tudo o que envolve o Criador, porque nós ainda não temos desenvolvimento intelectual, espiritual adequado para compreender toda a majestade do Criador. Eles dizem, é melhor que cada um de nós se entregue à reflexão e busque as suas imperfeições. Que cada um de nós, então, se comprometa a eliminar estas imperfeições, para que desta maneira nós possamos contribuir para o nosso adiantamento nesta terra, para que nós não penetremos no impenetrável. Então, é isso que eles nos informam. Basta saber que Deus existe, que é a causa primária de todas as coisas e a inteligência suprema. Mas diversos questionamentos, os próprios espíritos dizem, nós não temos ainda como compreendê-los. Por isso, não temos todas as respostas. No livro A Gênese, Kardec ainda continua explicando que muitas coisas nós sabemos que existem, mas nós não podemos ver. Erasmo diz, fechem os olhos. E quando nós fechamos os olhos, neste recinto de luz, muitos de nós que estão entregues à religiosidade, à espiritualidade,
nós podemos sentir a influência dos espíritos. Abram os olhos, por favor. Imaginem as pessoas que estão privadas deste dom que é a visão. As pessoas que são deficientes visuais, elas têm então muito desenvolvidos olfato, paladar, tato. Elas conseguem sentir muitas vezes o que nós não sentimos porque utilizamos muito a visão. Erasmo ainda diz que muitas pessoas conseguem utilizar o seu sexto sentido, que é a mediunidade. E desta maneira conseguem sim ver, ouvir, sentir os espíritos. O próprio vento nós não vemos, mas sentimos o tempo todo. É da mesma forma que os espíritos explicam para Kardec. Nós sabemos da existência de Deus, mas nós ainda não podemos vê-lo. As forças da natureza, elas também não são inteligentes por si mesmas. Elas são postas em ação, distribuídas e apropriadas às necessidades de cada coisa. E são, então, postas em ação por uma inteligência que não é a dos homens. Eu não vou me recordar o número da questão, mas também contém do Livro dos Espíritos. E Kardec, então, dialogando com os espíritos, eles falam das tempestades e de todas as chuvas torrenciais que acontecem por influência dos espíritos da natureza. Portanto, nós sabemos de todas essas questões que acontecem no mundo espiritual por influência dos espíritos, mas antes dos espíritos, a causa é Deus. Deus, então, a existência de Deus, ela vem para nós através das revelações e evidências materiais. Revelações que vieram para nós, primeiramente por Moisés, depois por Jesus e agora através de tantos e tantos espíritos que nos dão prova da existência de Deus e de todo o seu trabalho minucioso na elaboração do universo. E aí, se nós formos para o livro O Consolador, Emmanuel, na questão 18, afirma que a física, ela deverá reconhecer a existência de Deus e dos seus divinos atributos. E aí, então, lá no livro, Emmanuel ainda diz, quem gerou o movimento? Quem deu o primeiro impulso para formar, então, o organismo vibratório do universo? E ele explica que apenas com esta compreensão da inteligência divina, nós podemos saber que a origem de toda a coordenação e equilíbrio vem de Deus. Se nós utilizarmos o livro Nas Pegadas do Mestre, Vinícius, é um livro excelente. Ele traz para nós o nosso Deus. E ele fala que os homens criam deuses ao sabor de suas conveniências, ao invés de procurar conhecer o eterno Deus, Criador de todas as coisas, Pai da humanidade, aquele que é o gerador da vida. Ele ainda nos explica que este que é o eterno Deus, o verdadeiro Deus, nós devemos conhecê-lo, nós devemos servi-lo e também amá-lo. O verdadeiro Deus, ele deve ser, sim, amado em espírito e verdade, mas sem figuras ou imagens que o representem. Até porque isso poderia estar ligado a qualquer tipo de concepção de egoísmo da nossa parte, fruto do egoísmo e das paixões humanas. Ele diz para nós que o verdadeiro Deus, ele deve sim estar isento de toda distinção de credos, partidos, escolas, filosofias e igrejas, porque ele deve ser o nosso Deus, o Pai nosso que está nos céus, segundo afirmou Jesus.
Erasmo diz que amar a Deus, servi-lo, conhecê-lo, nós temos Jesus que nos transmite como nós podemos chegar a esta adoração, adoração particular, adoração sincera. Jesus que diz ser o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai senão através dele. Adorar a Deus é estarmos todos unidos, sem discriminações, sem distinções, sem preconceito de espécie alguma. Então, que envolva partido, política, religião, raça, cor, enfim, de forma nenhuma nós podemos nos olhar com distinção, já que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. No mesmo livro, Vinícius traz para nós um trecho que é intitulado Somos criaturas ou filhos de Deus? Então ele fala para nós que a todos aqueles que o receberam, que creram em seu nome, ele deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Mas o homem, ele só passa a ser chamado filho de Deus quando ele aceita e põe em prática a moral divina que foi revelada por Jesus. Antes disso, ele é chamado criatura de Deus. E é por isso que Erasmo fala que é tão importante para nós trazermos as nossas pequenas criaturas, os nossos filhos, para a evangelização. As mamães que estão gestantes já podem vir para a evangelização, porque nós evangelizamos no ventre. Todos devem receber a moral divina revelada por Jesus, para só assim estarem comprometidos e para que possam ser chamados de filhos de Deus. Deus é Espírito e ele deve ser adorado em espírito e verdade, como eu já disse. Ele deve ser procurado. Mas aí Vinícius fala, como o homem pode ser chamado filho de Deus sem refletir a imagem espiritual do seu Pai, através dos atributos de Deus, de toda a sua imensa bondade, de todo o seu amor, justiça? Como ele pode ser chamado filho de Deus se ele ainda não revelou os predicados e atributos que são caráter da divindade? E aí nós vamos refletir sobre isso. Como é que eu posso ser chamada filha de Deus se eu pratico crueldades por aí? Se eu olho para vocês com distinção, está certo me chamarem de filha de Deus? Será que eu posso ser chamada filha se em nada me assemelho a Jesus, que é o seu unigênito? Ora, meus irmãos, aquele que é filho, ele aceita o Pai, ele aceita os seus desígnios, ele se curva com Deus e ele tenta cumprir com submissão e com sabedoria o que é do desejo do seu Pai. É aquele que, sabendo do desejo do seu Pai, ele se esforça para realizar tudo o que Deus quer para a sua vida. Ele sabe as leis do seu Pai, ele sabe as consequências que tem estas leis, e é por isso que ele se eleva, ele se esforça para não infringir estas leis, e desta maneira ele consegue se aperfeiçoar e evoluir. Portanto, aquele que é filho de Deus, ele usa os seus dons para proveito próprio e também dos seus semelhantes, exatamente para cumprir a vontade do seu Pai que está nos céus. Mas nós também podemos utilizar o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 19. Kardec fala sobre fé. Então, um espírito, José, no ano de 1862, fala para nós que a fé é a mãe de todas as virtudes que podem conduzir o homem a Deus. Esperança e caridade são consequência da fé.
A fé, ela pode despertar todos os sentimentos que podem conduzir o homem ao bem. É a base da regeneração. A fé, ela deve ser ativa, durável e inabalável. Ele ainda diz que a sua fé seja mais forte que as zombarias dos incrédulos, porque a fé que não enfrenta o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. E ele ainda fala que essa fé, ela deve ser cheia de bondade, mas também de racionalidade. Ama a Deus, sabendo por que o ama. Fala que esta fé, ela estará cheia de confiança para que você possa enfrentar todas as vicissitudes da vida. E a fé, ela pode ser contagiosa. É quando você fala àqueles que não desejam ouvir e nem possuem fé, mas você pode abalar estes corações com a sua fé e modificar a fé das outras pessoas. Então ele diz, pregai pelo exemplo da sua fé, das suas obras, da sua boa vontade. Porque a fé, ela também promove milagres. E é com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Ora, nós sabemos da existência de Deus, mas será que nós estamos conscientes realmente da existência deste Pai em nossas vidas? Erasmo fala que Deus está presente em todas as coisas, está em todos os lugares, está nos envolvendo em toda parte. Deus consegue perceber os nossos menores pensamentos e ver todas as nossas ações. Será que nós não nos envergonhamos dos nossos atos falhos, dos nossos erros, dos nossos deslizes, quando nós pensamos que não tem ninguém olhando? Será que nós ainda somos incautos? Nós somos desajuizados, realizando coisas que prejudicam os nossos semelhantes simplesmente porque acreditamos que estão sendo veladas. Tenhamos a certeza da existência de Deus em nossas vidas e de que Ele observa os nossos mínimos movimentos, aprovando ou não, observando muitas vezes os nossos deslizes, sabendo que somos filhos imprevidentes, ainda no início da nossa caminhada evolutiva, mas que nos esforcemos nos nossos atos diários, sabendo que Deus nos observa e torce por nós, para que possamos nos elevar rapidamente e para que possamos chegar até Ele. Eu agradeço a oportunidade que me foi dada. Para que possamos finalizar esta palestra, por favor, fechem os olhos. Nós agradecemos, amado Pai, pela oportunidade que tivemos de falar em Seu nome. Que possamos, meu Senhor, evoluir a cada dia, estarmos firmes no propósito de edificação e que desta maneira, seguindo os passos de Jesus, distribuindo amor, caridades, perdão, sendo bons de coração, possamos todos nós sermos chamados dos teus filhos e ainda mais nos tratemos como reais irmãos que somos. Nós agradecemos a Kardec por todas as informações, ao amado Jesus por seus exemplos e a Erasmo Gurgel pelas inspirações desta noite. Graças a Deus, graças a Jesus. Eu agradeço a todos pela atenção, paz e luz.